Você tenta levar um não merecedor para um restaurante chique, ele fala, que desperdício, eu quero ir no Bomba mesmo. Pode ir no Bomba, não tem problema. O não merecedor, ele entra no restaurante chique, ele faz as contas. Essa salada aí, eu comprava 10 pés de alface. Vocês estão se identificando, não? Você sabia que o pobre, quando come, ele gosta de quantidade. A classe média gosta de qualidade. A classe alta gosta de imagem. O rico, ele come com um prato, não é porque tem muito, e nem porque é qualidade, é porque tem uma imagem. Olha o desenho, ó, azeite. E eu quero falar com vocês hoje sobre inteligência emocional. Mas antes de começar a falar sobre inteligência emocional, eu quero contar um pouquinho da minha história para contextualizar o que eu vou falar. Eu nasci em uma cidadezinha chamada Lupionópolis, no Paraná. 4.600 habitantes. Com 2 meses de vida, meus pais mudaram de cidade e a gente foi morar numa outra cidade no Mato Grosso do Sul, Douradina, também uns 4.700, 800. E a minha casa nessa cidade de Douradina era uma casa de madeira. A televisão era preta e branca, que no futuro, um pouco depois, meu pai botou uma tela colorida. Alguém lembra de tela colorida na frente da TV preta e branca? Levanta a mão assim para a gente, olha aí. A pobreza gosta de manifestar nessa hora, né? Quer participar. Passado. Mas é legal a gente lembrar dessas coisinhas. E a minha primeira experiência com vaso sanitário foi aos 14 anos. Com 12 anos, eu estava assistindo um jogo de basquete com meu irmão na televisão, e era da NBA, e eu tenho um irmão gêmeo, nós somos univitelinos. E aí eu falei para o meu irmão, Marcelo, quando eu crescer, eu quero assistir um jogo de basquete. Eu estava querendo dizer que eu queria assistir um jogo de basquete nos Estados Unidos. E na hora que eu falei para o meu irmão, um dia eu vou assistir um jogo de basquete, ele virou e falou assim, a gente já está assistindo. Eu descobri com 12 anos que pior que ser pobre é encontrar alguém mais pobre que você. Eu estou falando pobre de dinheiro ou pobre de espírito? De espírito, pobre de informação, pobre de fé, pobre de esperança, pobre de zero de expectativa, de crer em que as coisas podem mudar. Aos 12 anos, eu descobri que uma das coisas mais importantes na inteligência emocional é compartilhar o seu sonho com quem tem o mesmo sonho. Porque quando você compartilha os seus sonhos com alguém, você está revelando a esse alguém o seu nível de fé. E como é difícil encontrar alguém que tem o mesmo nível de fé que a gente. Quando a gente casa, quem são os casados aqui? Levanta a mão, por favor. Quando a gente casa, a gente decide se relacionar intimamente com uma outra pessoa que foi criada em um outro lugar, e agora a gente decidiu colocar 2 pessoas diferentes debaixo do mesmo teto. Todas elas que casam, todas as pessoas que casam no mesmo nível de fé? Sim ou não? Não. E aí é um dos grandes dilemas no início do casamento. Por quê? Porque talvez o marido acredita demais ou acredita de menos, e a esposa acredita demais ou acredita de menos. E aí quando o marido chega com um projeto muito grande e a mulher não acredita, ela tenta destruir. Ou o contrário, quando ela tem um projeto muito grande, ele não tem fé suficiente para acreditar nisso, e aí vem o quê? Vem o debate. É o fight. A briga. E a briga é importante no relacionamento, a discussão, o debate? É muito importante. Só que ninguém preparou a gente para a briga. Ninguém preparou a gente para o debate. Porque papai e mamãe, desde quando a gente era criança, eles evitavam discordar um do outro na nossa frente. E talvez você aprendeu que você não pode discordar do seu marido na frente dos seus filhos. E eu quero te dizer que você deve discordar do seu marido na frente dos seus filhos. Você não pode matar. Seu filho tem que aprender que vocês dois não pensam sempre a mesma coisa. Você não pode atirar a autoridade do seu cônjuge na frente do seu filho. Mas você pode discordar. E se você discordar do seu cônjuge na frente dos seus filhos, você também tem que concordar, entrar em acordo na frente dos filhos. Porque senão ele cresce acreditando que vocês sempre pensam a mesma coisa. Aí ele casa, e quando ele casa, ele acha que todo mundo tem que pensar como ele, porque ele não teve uma outra visão, ele não teve uma outra experiência.
O Davi, meu filho de 10 anos, chegou para mim um dia e falou: papai, posso dormir na casa do Pedro, que é o amiguinho dele? Eu falei: pode. E a minha esposa lá da cozinha: não! Mulher tem um jeito especial de falar, né? E ela deu um grito que não. Aí eu falei: Davi, peraí. Aí ele falou: papai, você vai deixar ela mandar em você? É ela que manda? Eu falei: Davi, o que a mamãe sabe que eu não sei? Ela disse não, porque ela sabe alguma coisa. Eu disse sim, porque eu não sei o que ela sabe. O que aconteceu? Ele: não, nada não quero dormir na casa do Pedro, mas não. Eu falei: Davi, me conta. Ele: papai, eu levei carimbo na escola, na aula de português. Aí eu disse assim: deixa eu ver o carimbo. Aí eu peguei lá a agenda dele e estava assim, ó: o aluno está conversando demais na aula de português. Eu não sabia disso. Ele estava cumprindo a penalidade dele por ter recebido carimbo, por isso que ele não podia dormir na casa do Pedro. Eu sabia disso? Não. Discordamos os dois na frente dele? Sim. E logo em seguida eu falei: Davi, agora sabendo tudo que a mamãe sabe, a minha opinião é que você não pode dormir na casa do Pedro. E não porque a mamãe manda no papai, e sim porque o papai agora sabe o que ela sabe. Simples assim. Só que você cresceu em um ambiente onde você falava: papai, posso dormir na casa de fulano? Ele disse: pergunta para sua mãe. Aí você corria: mamãe, posso dormir na casa de fulano? Pergunta para o seu pai. Isso não aconteceu só na minha casa, aconteceu? Ninguém tinha resposta, todo mundo concordava. Aí você casou, e na lua de mel o quê? Fight. Foi brigar. E aí veio o debate. E você não estava preparado para o debate, aí junto com o debate vem o quê? O orgulho. E agora dormiu a noite inteira sem conversar, no dia seguinte, porque quando o casal briga, dorme um em cada canto, não é assim? Como é que faz as pazes? Não é? Encosta pezinho, se encostar pezinho, não reagiu, encosta bundinha. Encostou bundinha, vai para cima, brother, que é paz. Mas brigou, passou a noite toda, e a Bíblia diz: não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Mas isso é inteligência emocional, gente. Isso não são habilidades cognitivas, são habilidades emocionais. Você entende o que eu falo, mas não consegue colocar em prática sempre o que você sabe que é certo, porque para colocar em prática aquilo que é importante para você, exige de você habilidades emocionais. E você não foi preparado, talvez, desde a infância para ter habilidades emocionais. E depois eu fui ter uma conversa com o Davi para explicar para ele que ele não podia conversar na aula. Ele falou: papai, não é aula de português? Eu estou praticando a língua. Eu falei: Davi, você está por fora, brother. É para praticar a língua em outro lugar, lá é para prestar atenção. E nós discordamos na frente dele e entramos em acordo na frente dele. O que mais que a gente pode ter aprendido errado? Mesada. Você não pode dar ao seu filho mesada sempre no mesmo dia. Você está condicionando o seu filho a ter uma mente de que a única opção financeira é receber salário sempre no mesmo dia. Ele cresce com a opção de ser somente o quê? Assalariado. Algum problema em ser assalariado? Nenhum. É um problema dar essa única opção ao seu filho. Agora, lá em casa a gente faz assim, ó, R$10. Ele recebe R$10. Se ele tiver pontos positivos, ele recebe mais. Se ele tiver pontos negativos, ele recebe menos. Eu estou dando a ele habilidades cognitivas. Eu estou ensinando ele emocionalmente a administrar o dinheiro. Para cada ano de vida é R$1. Quando ele tinha 5 anos, eram R$5 por semana. 6 anos, R$6. 7 anos, R$7. E com R$7, quando ele ganhava R$7, ele juntava às vezes os R$7. E uma vez a gente foi para a praia e ele falou: papai, posso fazer massagem em você? Eu falei: pode. Aí ele fez a massagem e falou: papai, quanto que vale essa massagem? Eu falei: Davi, essa daí, R$7. 7 dias na praia, R$7, 7 massagens, R$49. Ele chega em casa e diz assim: papai, pesquisa na internet para mim um massageador de madeira de R$49. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque nas próximas férias eu quero cobrar R$10. O Davi aprendeu, ainda com 7 anos, que para ganhar mais ele tem que fazer mais. Se você quer mais de Deus, você tem que fazer mais
para Deus. Se você quer mais na sua empresa, você vai ter que fazer mais na sua empresa. O que uma mulher espera emocionalmente em um homem? Ela quer um provedor. Ela quer ver no cara o quê? Segurança, proteção, confiança, presença. Aí o homem não consegue, preguiçoso. Já viu o homem preguiçoso? Uma mulher não suporta um homem preguiçoso. Um homem suporta uma mulher preguiçosa. E aí o cara é um preguiçoso, não faz nada, perdeu a visão de quê? De provedor. Um homem para casar não precisa ser bonito, ele tem que ser convicto, emocionalmente. Uma mulher, quando ela está se interessando por um rapaz, a primeira coisa que ela pergunta para as amigas: amiga, você conhece? Conheço. O que ele faz? Primeiro ela quer saber o que faz. Aí a gente diz assim: nossa, mas que interesseira. Não, gente, ela quer ver um menino de 18. Aí fala: mas ela só gosta de menino que tem carro. É porque ela faz assim, ó, se com 18 ele tem carro, com 30 a gente vai morar no Lago Sul. É sucesso. Homem feio casa. Homem não convicto não casa não, gente. Eu estou dando uma esperança para os feios aí, tá? Não, vocês são bonitos. Tá, tem uns exóticos assim, mas a maioria é bonita. A maioria é ajeitadinho. É tudo uma questão de habilidades emocionais. Desejar a próxima fase não é rejeitar a fase anterior. Davi vai enfrentar Golias. Eu sou coach e atendo pessoas e tenho meus programas de coaching. Eu dou exemplos da Bíblia nos meus programas de coaching. Porque quando eu falo de neurociência, a pessoa não entende, eu vou lá e falo: está na Bíblia também. Esses dias recebi uma cliente que ela falou: Márcia, eu não quero que você fale da Bíblia, eu não concordo com a Bíblia, porque eu sou gnóstica e eu acredito na física quântica. Eu falei: uau, eu também acredito. A propósito, Hebreus 11 é pura física quântica. A neurociência está na Bíblia, a psicologia está na Bíblia, a antropologia está na Bíblia. Aí, se você não quiser, não gostar da Bíblia, eu falo da Bíblia na linguagem da psicologia, não tem problema. Ai, Márcio, mas eu não gosto da Bíblia, nem da psicologia, nem da antropologia, eu não gosto de nada. Pede para Jesus te levar, então. Vai. Quais são as 3 características de Deus? Onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, capaz de tudo, tem poder para tudo. Onipresente, ele está em qualquer lugar. Onisciente, ele conhece os seus pensamentos, sim ou não? O diabo tem as 3 características? Ele é onisciente, o diabo? Logo, ele não lê os seus pensamentos? Sim ou não? Mas ele lê as suas expressões. Ele é um especialista em ler expressões faciais. E 80% da sua comunicação é não verbal. Então ele sabe 80% do que você pensa. Mas só estou pensando, só pensando. Sim, mas está com a cara de que está pensando. Você vai ter que renovar a sua mente, porque talvez a história que você viveu, você foi acumulando estímulos ruins, que podem ser conscientes ou inconscientes. E a única forma de mudar de fase, de alcançar o reino dos céus, de andar em plenitude com Deus, de ter intimidade com Deus, de alcançar sucesso nesse planeta, é renovando a sua mente, resolver o seu passado, decidir o seu futuro. E Davi, ele usou argumentos semelhantes a esses para enfrentar Golias. Davi vai levar umas comidas lá para os irmãos e percebe que tem um gigante desaforado, metido a besta, e ele fala: peraí, que cara é esse? Vou matar. Aí Saul chama Davi e fala: ô Davi, você está dizendo uns negócios aí? Que negócio é esse? Quero matar, eu quero matar. Saul deixou de primeira? Não. O que Davi fez para convencer? Contou a história da fase anterior. Você tem 2 histórias para contar, a fase anterior ou a seguinte. E da anterior eu tenho que contar aquilo que dá às pessoas esperança. Eu tenho que esquecer aquilo que ficou para trás de ruim e tenho que lembrar daquilo que é bom. E aí Saul fala: vem cá, me convence que você tem que matar o gigante. É o seguinte, isso Davi contando. E aí pulou o muro lá um urso na minha casa. Eu matei o urso. Ah, eu também matei um leão que entrou lá na minha casa. Davi estava contando
a história da fase anterior. Aí Saul falou assim, beleza, pode enfrentar. Só que antes de enfrentar agora, eu tenho que conhecer a história da fase seguinte. E aí ele sai e começa a falar assim, vem cá, o que eu ganho se eu matar Golias? Ele está querendo saber qual é a recompensa. Eu estou nessa fase, eu venho de uma e vou para outra. O que eu fiz aqui vai me legitimar aqui, mas o que eu vou ganhar lá vai me impulsionar para lá. E tem gente olhando para o passado e nem para aquilo que dá esperança, só para as coisas ruins. Ô Márcio, eu quero esquecer o passado. Pede para Jesus Alzheimer. Você quer esquecer? Você quer ficar doente? Você não vai esquecer não. Você não quer mais é sentir dor. Você não quer mais é ficar preso ao seu passado. E aí Davi pergunta, vem cá, o que eu ganho se eu matar Golias? E aí o cara disse, você vai casar com a filha do rei, você nunca mais vai pagar multa de pardal Nadab 3. Gente, vocês precisam ler a Bíblia, está escrito isso, isenção de tributos. Você vai dirigir a 180 com a sua carruagem na estrutural e não vai ter problema. Vai ter um negocinho lá, estaciona seu carro em qualquer lugar. Beleza, saiu dali, foi e perguntou para quem? Para outro. Vem cá, o que eu ganho? É isso, isso, isso. Vai para outro, o que eu ganho? Isso, isso, isso. E as pessoas repetindo. Eu não sei, gente, mas eu acho que alguém deve ter perguntado, ô Davi, você não entendeu, não? Você não já viu que está todo mundo falando a mesma coisa? Aí ele virou e falou assim, é porque eu fiz coaching, é porque eu tenho inteligência emocional. E eu sei que eu só vou matar o gigante a hora que eu descobrir qual é a recompensa. Porque o meu passado vai legitimar o meu presente. O meu futuro é que vai legitimar a ação que vai me tirar daqui. Só que aí a gente cresceu e aprendeu financeiramente que arrumar a cama não é mais do que a obrigação. Que fazer tarefa escolar não é mais que obrigação. Seu filho tem que receber bônus quando ele faz algo a mais. Meu filho quer ganhar mais na passagem, ele já sabe que ele tem que fazer mais. Meu filho trabalha comigo em alguns eventos, ele fica lá fazendo leitura de código de barras na entrada das palestras que eu faço no cinema. E a menina falou, nossa Davi, é trabalho escravo? Ele falou, não, ele paga R$20, é menor, mas é remunerado. Escravo é que não recebe, R$20 ele recebe. Papai, eu quero ganhar mais, Davi, me dá uma sugestão do que você pode fazer. Aí eu faço o vídeo, falo de finanças e a menina vira para mim, eu gostei do conceito de finanças, Márcio, dar bônus, diminuir em caso de penalidade, aumentar em caso de algo positivo e pagar o básico quando ele fizer o básico. Só que a gente está passando por crise, a gente não tem dinheiro nenhum, não é quantidade, gente, R$1. Senão seu filho vai crescer com a mentalidade de pobre, de espírito. Vai ser aquela pessoa que reclama de tudo. E a Bíblia manda você reclamar? Não, a Bíblia diz, em tudo, dai graças. Então quando você chegar em casa e a sua casa pegar fogo, você fala, graças a Deus. Gente, a gente tem que entender o conceito. Quando a Bíblia diz em tudo dai graças, ela está querendo dizer, em nada reclame. Mas não é para agradecer a desgraça. Aí chega em casa, está lá aquele distúrbio, aquela coisa, loucura, gente se matando, em tudo dai graças. Graças a Deus. Não, gente, em nada reclame. Porque aquilo que você reclama, você fica vinculado emocionalmente. Aquela pessoa que mais te incomoda é aquela que você mais reclama, é aquele ex-namorado que acabou o namoro há 10 anos e você continua entrando no Facebook dele. Aí você entra no Facebook e vê as fotos, ele está viajando pela Europa, e você liga para a amiga está viajando para a Europa, nunca me levou nem para Formosa. Para ir para Lusiânia era um trabalho. Aí a amiga fala, com quem? Com quem que ele está? Aí você fala assim, é aquela doida, sem bunda, horrorosa. Ele não lembra de você não. Acho que ele nem lembra que você fez parte da história dele. Quem está sofrendo é você. Pare de reclamar. Mas mesmo a gente sabendo o que a gente tem que fazer, a gente sempre encontra algo que vai legitimar a ação errada. Sempre.
É aquela pessoa que não tem dinheiro algum, mas compra uma roupa e diz assim: amiga, foi um achado. Foi um achado, é para legitimar a compra que não deveria ter acontecido. Amiga, era a última peça. Tinham 2 mulheres lá indo na direção, eu consegui chegar antes de pegar. Dividiu em 10 vezes. Aí vem no cartão, 1 de 10, 9 de 10, 8, já viu? É deprimente, gente. Vocês passam por isso? Não. A gente fala, Jesus não acaba não, Jesus está voltando e a prestação não terminou. Cara, 7, aí quando vem 8 de 10 é animação, não é? 9, aí quando chega 10 de 10, está na hora de comprar de novo. É comportamento. A gente precisa viver novas experiências. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando esse texto foi escrito, o contexto científico da época era que os pensamentos, emoções e sentimentos vinham da onde? Do coração. E por que as pessoas acreditavam nisso? Porque quando a gente se apaixona por alguém e chega pertinho desse alguém, o que acontece? O coração. Quando a gente quer fazer um salto em um rio, numa piscina, saltar de paraquedas, o que acontece? É o coração. Então as pessoas achavam que emoções, sentimentos e pensamentos vinham do coração. Da década de 50 para cá, descobriram que pensamentos, emoções e sentimentos vêm da onde? Daqui para frente, quando alguém falar, coloque a mão no seu coração, faça o que eu faço, Coloca a mão na mente. Vamos contar agora esse versículo no contexto científico de agora? Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, porque ela é fonte de toda a sua vida. Alguém deveria ter guardado a sua mente quando você era criança. Mas esse alguém talvez cantou, dorme neném, que a cuca vem pegar. Como é que eu durmo se a cuca está vindo? Papai está na roça, mamãe está trabalhando. Do tipo, não grita, é só nós. E se gritar, a cuca pega. Era para guardar a mente, não era? Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa criança. Faz você ficar com medo da cuca e agora diz que o boi vai pegar se você tiver medo. Tem escapatória? Não tem. Quem aqui assistiu o Caverna do Dragão? Quem assistiu? Levanta a mão. Desenhozinho do inferno. O seu mentor, o seu pastor, o seu orientador, a pessoa que te conduz, mestre dos magos, sempre te dá uma orientação de fácil entendimento ou de difícil entendimento? Difícil. E na hora que você mais precisa dele, cadê o anão? Sumiu. Um grupo de jovens que não são daquele planeta, estão na fase errada, eles precisam ir para a fase seguinte. E toda vez que o portal se abre para ir para a fase seguinte, eles não conseguem, porque eles têm que voltar para resgatar alguém que ficou para trás, que geralmente é a Uni, que é um ser que não existe, que é de outro planeta. Sabe o que é isso? A culpa de você permanecer nessa fase, o que o desenho fala, é a culpa de alguém que não existe. Aí você começa a dar desculpas para se manter aonde? Aqui. A culpa é de todo mundo. Sempre o problema é de alguém, menos seu. Você é um santo, não é? Você é um ser celestial, a sua carruagem pousou aqui na terra, devia estar no céu. A culpa é dos outros. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Alma, mente. Era para guardar a mente. Mas papai, quando foi fazer tarefa com você, talvez não soube guardar a mente. Ele estava cansado, ele ou mamãe, e aí talvez ele falou assim, meu Deus, filho, quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Eu estou contando essas histórias, gente, mas aqui não acontece. É porque lá no Afeganistão é assim, tá? Aqui não é assim não, aqui é bem tranquilo. É quando você encontrar alguém que passou por isso, você saber tirar ele daquela fase, tá? Talvez papai foi mais sutil ainda, viu? Talvez ele falou assim, olha, é o seguinte, cansei, eu não aguento mais. O que você falou para o seu filho? Desisto de você. Talvez papai te levou para o médico e o médico disse que para extrair aquela verruguinha ia ter que cortar e você ficou com medo. E para te motivar, papai e o médico disse, deixa eu te falar, menino,
A gente vai cortar, é muito simples. Não fica com medo, não. Aí você falou, mas eu estou com medo. Aí o médico disse assim, você é homem ou um saco de batatas? E riu, e papai riu junto. Quem deveria te proteger, zombou de você. Papai deveria ter batido na mesa e falar assim, é homem. E a gente está trocando de pediatra agora. Mas ele riu também. E desde quando você nasceu, aonde você mais foi ferido, foi no corpo ou foram nas emoções? No corpo ou na alma? Você chega em um ortopedista e diz, doutor, está doendo aqui a perna. Ó. Ele fala onde? Aí você fala, um pouquinho mais embaixo, doutor. Aí ele fala onde? Mais um pouquinho. Aí quando ele toca, você fala, ai, 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 ai. Mas quando você chega em um pastor, porque você tem um problema na alma, o pastor fala para você, onde é que foi? Você fala, eu não sei. Quando foi? Eu não sei. Mas como é que está doendo? Eu não sei. Porque a doença da alma, gente, a dor da alma é cruel. E é onde o diabo entra. Agora, se há uma sementinha do mal, ela vai gerar um resultado. E qual é o resultado? Ela vai eliminar a sua inteligência emocional. A mágoa, rancor, ódio, amargura, raiva, tristeza, indiferença, falta de afeto. E no casamento é o lugar onde a gente é mais ferido. Porque as pessoas que mais ferem a gente são pessoas que a gente dá maior nível de intimidade. Quando você se entrega sexualmente para alguém, você está dando para essa pessoa todas as suas emoções. A pessoa que é capaz de te projetar ou te de destruir é a pessoa que você deu a maior intimidade. E Deus pensou nisso quando Ele falou para você amar todas as pessoas. Amar é um mandamento, porém ter intimidade é uma escolha humana. Você não deveria estar dando intimidade para qualquer pessoa. Um estranho na rua olha para você e diz assim, ei, seu horroroso, vai casar nunca, hein? Sua feiosa. Vai casar nunca. Você olha para o cara e fala, eu te conheço de onde, pobre? Foi no Tatico? Foi lá que a gente se viu? O Tocha, a Tentação? Foi no 116? O ônibus. A gente chega em casa e nem lembra de falar para as pessoas o que a gente ouviu. Por quê? É um estranho, não faz diferença. Agora, quando aquela pessoa que você deu intimidade, talvez deu o seu corpo, aquela que você entregou as suas emoções, fala a mesma coisa, aquilo entra. E se você não souber resolver, vai ficar pior. Porque você deu intimidade. A gente tem que escolher as pessoas que a gente vai dar intimidade, porque a gente precisa guardar a nossa mente. Você precisa fazer isso. Eu tenho certeza que quando Pedro estava no barquinho, gente, e ele viu Jesus andando sobre as águas, o que ele fez? Ele desceu. Você acha que ele desceu assim, ó? Você acha que foi assim? Não, ele tinha fé, mas eu acho que foi assim, ó. Eu acho que foi. Ele andou ou não andou? 2 pessoas andaram. Quem? Jesus e Pedro. Se fosse você aqui no Lago Paranoá andando, você não estava dando cambalhota já? Você não já estava falando, olha para cá. Não estava? Pois é, eita. Mas eu acho que Pedro estava andando. Pedro estava sozinho no barco? Ninguém fica sozinho no barco, gente. O barco é um lugar de intimidade. A gente leva pessoas estranhas ou pessoas íntimas? Íntimas. Pedro desceu do barquinho e cada passo que ele dava, ele se aproximava de Jesus, mas se distanciava do barco. Ele deixava a fase anterior para trás e estava próximo da fase seguinte. Eu acho, depois de trabalhar com muitas pessoas, eu acho que Pedro deve ter dado uma o quê? Olhadinha para onde? Para o barco. Quem ele viu no barco? Pessoas estranhas ou íntimas? Íntimas, que tiveram a coragem dele? Não, porque se tivesse tinha descido. Então, faz de conta que você é Pedro e todos aqui não são Pedro, e aí todo mundo ficou no barco, só você que desceu. Aí você olha para o barco e encontra pessoas olhando para você do tipo, yes, ou assim, ó. Tipo assim, vai ser agora, vai afundar, é agora. Você acha que ele encontrou expressões de fé ou de medo? Pessoas íntimas, expressões de medo
ele começou a ter medo. O que aconteceu? Afundou. Qual foi o erro de Pedro? Levou as pessoas erradas para o barco. Pedro tinha fé, se ele não tivesse fé, ele não tinha descido, gente. Ele perdeu a fé no caminhar. Ele foi contaminado talvez pelas pessoas que estavam lá, que não tiveram a mesma coragem que ele. Minha cliente chega para mim, fala do namorado, e ela fala, Márcia, ele é assim, 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 o que você acha? A análise que eu fiz é preguiçoso. O que você acha? Acaba, namoro, acaba. Mas Márcia, ele é bonitinho, isso, acaba antes, logo, hoje. Mas Márcia, não pode dar mais nem um beijinho? Não, acaba. 2 anos depois eu encontro essa menina e acabo encontrando o menino e não lembrava mais da história. Eu fiquei um tempo com o menino e aí comecei a conversar com o menino e depois ela me manda a mensagem, Márcio, é aquele menino, o que você acha? Eu falei, não acho mais não, tenho certeza. Preguiçoso. Mas ele vai mudar. Eu acho que Deus quando deu o nome da mulher, ele errou. Não podia ser mulher, devia ser Adão, estou te dando aqui essa pessoa. Como é que ela se chama, Deus? Esperança. Pensa numa pessoa que acredita que o homem, quando casar, vai mudar e melhorar. Não é esperança? Márcio, vai mudar. Faz isso não, gente. A gente não casa com alguém pronto, isso é fato. A gente casa com alguém pelo que ele vai se tornar. Só que a pessoa não está disposta a se tornar ninguém. Pula fora. Pena que você já casou, né? Agora vai ter que resolver. Agora vai ter que resolver um problema da fase anterior. Nós somos feridos na alma, nós somos feridos na emoção, porque no corpo a gente sara, a gente bota um negocinho, a gente resolve. Mas na alma é mais difícil. Às vezes a gente desistiu dos sonhos porque as pessoas não souberam guardar a nossa mente. É meu filho que disse, papai, quando eu crescer eu quero ser palhaço. O que você faz? Falei, Davi, a parada é o seguinte, você vai ser o palhaço mais engraçado de todos, vai abrir o próprio circo, e o seu circo um dia será mais famoso que o circo de Solé. Papai, quando eu crescer eu quero ser cozinheiro. Davi, o nome disso é chefe de cozinha, seu restaurante será tão importante que será em Paris. Aí ele falou, papai, igual o Ratatouille? Eu falei, é. Agora, se você contou seu sonho para a pessoa errada, o que ela fez com seu sonho? Ela destruiu. É a minha cliente que passou em um concurso do TJDF, mas o sonho dela era ser modelo. Você olha para a menina, dá vontade de perguntar, você é modelo? Que está no corpo, está no rosto, está no jeito. Aí a mamãe falou, filha, desiste de ser modelo, porque para ser modelo tem que ser alta. Mentira, gente. Modelo de passarela tem que ser alta. Modelo fotográfica, não. Essa menina nasceu para ser modelo, passou em concurso, ela vai ser no máximo, Miss TJDF. Infeliz, paralisada. O sonho dela, colocado por Deus, foi destruído. Deus não muda os sonhos que Ele tem a seu respeito. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Meu pai foi muito pobre, minha origem é muito pobre, meu pai era professor, e ele odiava ser professor, ele reclamava daquilo. E eu dizia, eu posso ser qualquer coisa, menos professor. Meu sonho era ser médico. Meu teste vocacional disse que eu tinha que fazer oceanografia. Eu fiz ciências contábeis. E hoje eu sou coach. E aí eu fiz o meu primeiro concurso público, passei no concurso de especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tomei posse, salário de 14 mil reais bruto. Estou trabalhando naquele lugar. E quando eu casei com a minha esposa, eu fui morar em um apartamento de 39 metros quadrados. E no primeiro aniversário de casamento, a gente estava jantando em um restaurante prato feito. Pensa num Trux. Quem lembra de Trux aqui? Eu não lembro, que não é da minha época, tá? Eu pesquisei na internet. O pessoal mais antigo lembra. Não levanta a mão nunca mais, né? Lugar adequado para comemorar aniversário de casamento? Era o que eu podia. Mas eu virei para minha esposa e falei, olha só, amor, é o seguinte, a gente vai comemorar aniversário de casamento sempre num restaurante, um melhor do que o outro. Até que a gente vai começar a frequentar os melhores restaurantes da cidade. E a gente vai sempre em um restaurante inédito.
E ela virou e falou assim, nossa, será que vai ter tanto restaurante assim? E eu fiquei feliz, né? Sinal de que ela quer ficar comigo muito tempo. A Ana Paula é uma mulher de sorte. É melhor que ela fique mesmo. E aí eu falei assim, mas a gente vai conseguir? Mas naquele dia eu falei, com 10 anos de casamento eu vou a Paris. Eu morava no Guará 2, QI 23, lote 8, apartamento 602, residencial Monte Carlo, o prédio mais feio do Guará. Tem muita gente que mora lá aqui, né? Não? É a fase. Vai sair. Deus quer mais. É o urso, tá, gente? Olha para o próximo. Eu falei que com 10 anos de casamento eu ia para Paris, e eu não tinha dinheiro para isso, e eu não sabia que 10 anos passavam tão rápido assim. E em novembro de 2009, 2 meses antes de comemorar 10 anos, a gente embarcou em um voo. De Brasília a Lisboa, depois a gente foi para Paris, depois a gente foi para Londres, de Londres a gente foi para Milão, e Milão a gente foi para Veneza, e a gente fez aquilo que eu pensei, aquilo que eu sonhei, quando eu estava em uma fase que eu não tinha recursos. O que me faz sair da fase atual é ser a minha melhor versão na fase atual, com os recursos que eu tenho. Você só vai sair da onde você está quando você for a melhor versão de si mesmo, aonde você está, com os recursos que você tem. Mas a gente vive colocando condição para sair da fase atual. A gente sempre diz, quando eu tiver aquele carro, o carro está onde? Na fase seguinte. Deus quer que você diga, como é que você vai usar o recurso que eu te dei? Aí a gente olha para a palavra de Deus e está escrito assim, ó, ser fiel no pouco, que Ele vai te colocar onde? Sabe o que Ele está querendo dizer? A fase que você está ainda é o pouco. O muito está lá. Chegou lá, Ele vai falar, ainda é o pouco. Vamos daqui a pouco para onde? Para o muito. É para ser fiel com os recursos que você tem. É para ser a melhor versão de você mesmo com os recursos que você tem nessa fase. Só que eu fui para Paris e ninguém me avisou que quando o avião está sobrevoando o Atlântico, o Pacífico, o que for, nesse caso o Atlântico, ele tem uma turbulência diferente, balança mais e mais forte. E 3 da manhã o avião começou a balançar. Pensa em um pobre gritando dentro do avião. Eu falei, nós vamos morrer! Minha esposa acordou e falou o quê? Morrer! Um cara do lado abriu um negocinho, olhou para mim e eu falei, cara, eu estava tentando lembrar que a aeromoça falou que em caso de pouso na água, uma parte do assento ia flutuar. Eu segurei o assento inteiro. E aí eu fiquei morrendo de medo de morrer, eu não sabia que eu tinha tanto medo de morrer. E aí eu passei 16 dias na Europa e quando eu voltei o mesmo medo. Aí eu fui procurar um pastor na minha igreja e falei, pastor, eu estou com medo de morrer. Ele falou, Márcio, pode ser pecado. Eu falei assim, pastor, pecado grande ou pequeno? Ele falou, grande. Eu falei, então não. Tem uns pequenos aí, mas não. Pode ser também que você ainda não está fazendo o que Deus quer que você faça. Pode ser porque você ainda não está vivendo o sonho de Deus para você. E aí eu parei para olhar minha vida profissional, e quando eu olhei, o único beneficiado naquele emprego, com o meu trabalho, era eu. Eu ia para aquele lugar todos os dias pensando em quem? Em mim. Quando eu chegava naquele trabalho, eu não dava o meu melhor. Eu não era a minha melhor versão. E aí eu falei, então tá, e o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, pede exoneração. Eu falei, o quê? Exoneração. Sai do serviço público. Mas Deus, eu fui pobre. Sai do serviço público. Deus, o meu primeiro cocô no vaso sanitário foi com 14 anos. Sai do serviço público. Oh Deus, tem certeza? E eu pedi exoneração. Só que Deus falou só comigo, não falou com a minha esposa. E aí rolou fight. Tem que ter habilidade emocional em todas as fases, não tem? Meu papel hoje é ensinar as pessoas a mudar de fase, a encontrar a origem do problema. O problema às vezes não está na fase atual, ele está numa fase lá no passado. É uma menina que foi violentada, é um outro exemplo. Ela foi violentada durante 16 anos, até que passou um rapaz na porta da casa dela e ela viu naquele cara um resgatador e foi embora e casou com ele e veio para Brasília.
e saiu do Maranhão e veio para Brasília. E chegou em Brasília, teve um filho com esse cara, e graças a Deus era um cara bom, só que ele morreu e ela casou de novo, e agora a filha começou a ser violentada pelo padrasto. Aconteceu de novo. E ela chega para mim: Márcio, como pode acontecer de novo? O mal, ele não é criativo. O diabo, ele não é criativo. Ele repete. Mas o que eu faço? Você vai ter que voltar lá na fase em que você ficou com muita raiva da sua mãe, que foi a pessoa que deixou de te proteger, enquanto você foi violentada pelo irmão dela. E você vai ter que ministrar perdão, amor, afeto, gratidão pela vida dela. Mas Márcio, ela não merece. Isso não é por ela, é por você. Porque se o mal entrou por uma porta de rancor, ódio, amargura, tristeza, Deus vai entrar por uma porta de amor, de afeto, de gratidão, de perdão. E perdoar não é dar mérito a quem te agrediu, perdoar é liberar a alma de quem foi ferido. Só que a gente cresce com aquele orgulho de que ele não merece. Não é ele, é você. Perdoar não faz você esquecer, mas elimina a dor. Eu tinha 14 anos quando eu trabalhava em uma empresa que vendia filtro de óleo, filtro de ar, filtro de gasolina de carro, e vendia estopa. E eu carregava aqueles fardos de estopa pesados, eu e um outro menino que trabalhava lá, e um dia eu estava carregando um fardo de costas, e ele falando esquerda, direita, e eu movimentando, e a minha mão estava encostando na parede, até que a parede acabou, e tinha uma prateleira de aço mal acabada, meu braço, minha mão passou na prateleira e eu senti arder. Joguei o fardo de estopa no chão, olhei para a mão e vi o branco do osso, e dele, em volta dele, brotando sangue, até que o sangue tomou conta de tudo, ficou tudo vermelho, criou meio que uma bolinha de sangue. Eu passei o dedo, tirei o sangue, coloquei a pele no lugar e fui para a farmácia e fiz um curativo. Eu não sei se você entendeu. Toda vez que eu olho para essa cicatriz aqui na minha mão, eu lembro em detalhes do que aconteceu. Mas nunca mais me machucou. Isso é o perdão. Você vai lembrar de tudo. Você vai lembrar o que a mamãe fez. Você vai lembrar o que seu tio fez. Você vai lembrar das palavras do seu pai. Ele não fez por mal, ele não tinha habilidade. Ele não quis te destruir emocionalmente. Mas ele provocou a entrada de uma semente, ele é responsável pela semente. Você precisa voltar e eliminar essa semente. Porque dessa semente de mágoa, as pessoas não duram muito tempo, elas mudam de fase carregando a mágoa. E a fase seguinte à mágoa é ressentimento. O ressentimento, a pessoa ressentida é aquela que culpa alguém. É fácil encontrar uma pessoa com ressentimento. Quando você tenta ajudar o ressentido, ele sempre diz: mas você não conhece ele. Você não teve a mãe que eu tive. O meu chefe. O ressentido, ele coloca a culpa em alguém. Quem é esse alguém? Quem causou a ferida. Só que o ressentido, ele continua caminhando, e um dia ele muda de fase, e a fase seguinte ao ressentimento é vitimização. A pessoa, quando ela está em um estágio de vitimização, ela não bota mais a culpa em alguém, ela bota a culpa em todos. Homem é tudo igual. Eu quero te dizer que homem não é tudo igual, mas talvez os que você colocou na sua vida eram todos iguais. O ressentido, ele culpa alguém, a vítima culpa todos. Ninguém presta. Vou fazer mais nada, é tudo a mesma coisa. Márcio, eu vou votar nulo. Quem fala, vou votar nulo, com essa garra de votar nulo, é vítima. Que diz que não presta, não adianta. Porque quando o ressentido culpava alguém, era mais fácil ajudar. Porque agora a vítima culpa todos, o mal está crescendo. Um dia deixa de se sentir vítima e vai para o penúltimo estágio. Não merecedor. O não merecedor, ele elimina o sentido da recompensa da fase seguinte. Vamos lembrar de Davi? Leão e urso. Recompensa de matar o gigante. Eu estou no presente, com a recompensa eu vou para o futuro. Com a história eu estou me legitimando nesse lugar. Eu estou aqui porque eu venci.
Agora o ressentido, ele está preso a quem? A alguém. Penúltimo nível, não merecedor, ele não encontra sentido na fase seguinte, porque aqui, gente, do não merecedor, do ressentido para o não merecedor, são anos. Você tenta ajudar uma pessoa não merecedora, aí você fala, vem cá, não é o problema do seu casamento, lá, aquele seu primeiro casamento? A pessoa fala, né, já botei uma pedra. Faz tanto tempo. Amiga, esquece. Por quê? Porque já não fala mais de ninguém. Não sente mais dor de ninguém, mas não encontra sentido. O não merecedor deixa o melhor lençol da casa para visita. Gente, e não é gostoso dormir o primeiro dia do lençol, não é gostoso? Que a gente pega aquele lençol sem bolinha nenhuma de algodão assim, e dá vontade de falar, vem em mim, lençol, não é? Não é bom? Deixou o melhor para o outro. O não merecedor é aquele que quando compra uma roupa nova diz, é para usar em um dia especial. É a minha mãe, que a gente era muito pobre, mas quando chegava alguém a gente dava o melhor. Você tem que dar o melhor para você e para todos, o tempo todo. Você tem que ser a sua melhor versão o tempo todo. Meu filho sai da loja, papai, comprei o tênis, posso usar? Só se for agora, Davi, agora. Bota o velho no negócio aí e vai usando o novo. Só tira a etiqueta, né? Vamos com dignidade. O não merecedor, ele acabou com o sentido. Você tenta levar o não merecedor para um restaurante chique, ele fala, que desperdício, eu quero ir no Bomba mesmo. Pode ir no Bomba, não tem problema. Passei minha vida toda indo no Bomba. Tem um suco de laranja que é sensacional. Não é assim? Compra um lanche e vem um suco? Não é o combo? O não merecedor, ele entra no restaurante chique, ele faz as contas. Essa salada aí, eu comprava 10 pés de alface. Vocês estão se identificando, não? Olha de lado, não. Assa, um ovo. Pouquinho. Você sabia que o pobre, quando come, ele gosta de quantidade. A classe média gosta de qualidade. A classe alta gosta de imagem. O rico, ele come com prato, não é porque tem muito, nem porque é qualidade, é porque tem uma imagem. Olha o desenho, ó. Azeite. Não é assim? Estou te ensinando, o dia que você estiver com alguém, você tipo assim, não, eu gosto do... O pobre não. Ó, isso aqui é livre. Eles vão se arrepender da gente ter entrado aqui hoje nesse restaurante. Identificou em quem aí? Classe média é, pô, aquele self-service ali é de qualidade, procedência. São comportamentos. Como é que você vai para a fase seguinte? Acreditando que você merece a fase seguinte. Eu dei meu carro na igreja que eu frequento e fiquei 20 meses andando de ônibus. E Deus tinha falado, Márcio, eu sempre tive um coração muito doador. Meu primeiro emprego eu dava o dízimo, assim, ó, era meio salário mínimo. E aí um dia falou, o pastor da igreja falou, a gente está construindo a igreja. E a gente vai comprar uns bancos. E ele não veio me pedir oferta. Aí eu falei, cara, eu queria ajudar esse negócio aí, mas eu não tenho. Está tudo comprometido. A única coisa que eu tenho é meu carro, porque eu posso dar o meu, da minha esposa eu não posso. É ela que tem que sentir de dar. Aí eu falei, vou dar o carro. O dia que eu entreguei o carro, o pastor orou, recebeu o carro, falou, Márcio, você vai comprar o quê agora? Que carro? Eu falei, vou comprar não. Ele falou, você vai andar de quê? Eu falei assim, Mercedes Viplan, 48 lugares. 20 meses andando de ônibus em Brasília. 20 meses andando de metrô. E eu não entendia por quê. Às vezes eu falava, Deus, por que você mandou dar esse carro? Eu estou a pé. Eu já fui tão pobre, agora eu voltei a isso. Voltei à fase anterior. Depois de 20 meses eu entendi. Nos 20 meses eu li 3 livros de inteligência emocional no ônibus, porque eu não estava dirigindo. Nos 20 meses eu observei o comportamento das pessoas. Eu nunca aprendi tanto sobre pessoas. Durante 20 meses andando no metrô, eu verifiquei que tinha um comportamento que se repetia todos os meses. No dia do pagamento, durante 20 vezes, o lixo que ficava em frente à lanchonete, que vendia café de manhãzinha, nunca era suficiente a quantidade de copos plásticos de café. Nos outros 29 dias, o lixo sempre foi suficiente. Sabe a leitura que eu fiz?
a quantidade de pessoas que dizem que podem hoje tomar um café. Hoje eu posso ser a minha melhor versão. Hoje eu tenho o privilégio de. E os outros 29 dias eu sobrevivo. Deus te criou para viver todos os dias. Mas tem muita gente só sobrevivendo. Tem muita gente repetindo o padrão. A semente que entrou é a mulher que tinha um pai alcoólatra e casou com um homem alcoólatra. É a menina que foi violentada e casou com um cara que acabou violentando a filha. É a menina que tinha um pai tão mesquinho, munheca de samambaia, mão de vaca, que fez a família passar fome para guardar dinheiro. E agora ela casa com um cara mais mesquinho ainda, a ponto de comprar um carro e botar o off no botãozinho lá que liga a luz interna, para quando vender o carro falar que a luz está intacta. Aconteceu de novo. E por que esses padrões ruins se repetem? Porque quando você entra no ciclo de autossabotagem, a mágoa que provoca ressentimento, e eu estou terminando, o ressentimento que provoca vitimização, a vitimização que provoca não merecedor, aí eu entro em um processo de autossabotagem. Quando eu estou no último nível, autossabotagem, eu vou me aproximar de pessoas que têm características semelhantes àquelas pessoas que me feriram. E isso vai acontecer inteligentemente, porque seu cérebro foi programado para isso. E Deus só está esperando você voltar aqui e falar assim, ó, eu perdoo, eu te amo, e aí Ele entra e faz um limpa. Mas Ele não vai fazer esse limpa se você não entrar em ação. A pessoa está lá pedindo para Deus, Deus me manda um homem, eu quero casar, me manda um homem. Está pedindo errado. Se Ele mandar hoje, vai nascer hoje, Ele não vai casar com você daqui a 20 anos não, pobre. Pega aí a sua idade mais 20. Não fala Deus manda um homem, fala Deus mostra onde ele está. Já mandou. É aquele dali? Dá um sinal. Pede errado, porque não teve orientação. Quando eu conheci minha esposa, ela falou, vamos orar para ver se é de Deus. Eu falei, ô Ana Paula, é o seguinte, vai orando e vai beijando, sabe por quê? Porque eu já oro por você há 6 anos. Eu não estou aguentando mais não. Mas vai orando aí, você não orou por mim, eu orei por você. Eu orei pelo cabelo, eu orei pela boca, eu orei pelo comportamento, eu orei por tudo, apareceu, eu falei, é você, vamos orar? Eu falei, não, vamos orar para os planos, casamento. 1 ano depois a gente casou. Namoramos 38 dias na mesma cidade, 1 ano de namoro, 38 dias na mesma cidade, namoro à distância. Tem que ter convicção. Eu não sei o que você tem que fazer hoje. Eu não sei aonde você tem que voltar. Mas eu sei o que você tem que fazer naquele lugar. Para fechar. Minha cliente tem um pai, 2 irmãs, e ela é mais nova. E essa cliente agora me procura para passar em concurso, mas não estuda, mas não tem resultado, não consegue fluir, não consegue evoluir na vida. E de repente, a gente consegue descobrir o que aconteceu. O pai já tinha 2 meninas e a mãe dessa menina, que não tinha nascido ainda, engravidou. Então o casal tinha 2 filhas e engravidaram. Engravidou de um menino. Foram para o parto, o menino morre. E o médico já estava pronto para fazer a laqueadura. O pai não assistiu o parto, o médico não podia perguntar para o pai, vai fazer a laqueadura ou não? A mãe ali na cesárea, aquela coisa toda, eu vou perguntar, ó, seu filho morreu. Faça ou não laqueadura? O médico teve que tomar a decisão sozinho. E ele deixou sem fazer laqueadura. Meses depois, o casal engravidou de novo, de uma menina. Mas eles queriam um menino. O pai não soube lidar com esse momento, com essa fase emocional. E ele atribuiu a troca a uma maldição, ele atribuiu a troca ao diabo, e ele, na cabeça dele, o médico trocou o menino querido por uma filha que nunca foi desejada. 35 anos depois, essa menina me procura para passar em concurso. O pai é um coração de pedra, o pai é ingrato, o pai é insensível. Aonde o pai está e a menina vai, ele sai do lugar. Se o pai está na cozinha e ela vai para a cozinha, o pai sai da cozinha.
Está na sala, ela vai para a sala, o pai sai da sala, e ela fala, Márcia, eu só quero passar em concurso. Eu falei assim, eu também, só quero que você passe em concurso, mas para ir para a próxima fase, você precisa ser a sua melhor versão aqui. E você está carregando algo que não te deixa ser a sua melhor versão. E aí eu disse para ela, você vai aplicar uma técnica chamada 100/1. Você vai botar 100% do seu foco em uma qualidade da pessoa que te feriu. Não existe uma pessoa sequer que seja tão ruim a ponto de não ter uma qualidade. Acredite, nem o seu marido é tão ruim assim. Eu sei que às vezes parece, mas nem ele é tão ruim assim. E ela chega em casa e fica pensando, qual é a característica que meu pai tem? Boa. Gente, o cara não foi um bom pai, mas ele era um excelente provedor. Não é o suficiente, mas é uma que eu quero, não é? Você quer destruir emocionalmente alguém? Pare de dar afeto e exceda nas críticas. O 100/1 é justamente dar o afeto que aquele homem nunca recebeu, gente. Ela sai do coaching, vai para casa e chega em casa e diz, pai, posso falar com você? Pode falar. Sabe o que é? Estou descobrindo que eu não passei de fase porque eu tenho sérios problemas. E eu nunca fui sincera com você. Eu nunca falei com você o que eu sentia. Eu quero te dizer, pai, que se eu pudesse voltar no passado, eu escolheria você como pai. Você nunca deixou faltar nada aqui em casa. Eu, mamãe e as minhas irmãs, a gente nunca precisou se preocupar com isso. E eu descobri que eu sou tudo isso que eu sou porque eu ainda não falei para você. Eu te amo. E eu quero você como pai. Mas eu não quero te atrapalhar, pai. Eu vou sair. Você fica à vontade. E saiu. E o pai, pela primeira vez na vida, vem atrás da menina e fala, ô filha, onde é que você vai? E ela fala assim, eu vou lanchar. E ele fala, eu posso lanchar com você? Esse cara é um cara aposentado do serviço público, recebe o teto do serviço público, ele tem uma grana legal, ele assiste todos os jogos do time dele. No Campeonato Brasileiro ele viaja, ele paga avião, passagem, o que for, ele vai assistir o jogo. Hoje, ele compra ingresso dele e dela, hotel dele e dela, passagem dele e dela, sem perguntar se ela quer ir. Filha, se você quiser, eu já comprei. O pai que você precisa vai aparecer o dia que você se tornar o filho que você tem que ser. O marido que você precisa vai aparecer o dia que você for a esposa. O contrário também. É você que tem que ser a sua melhor versão. Não são os outros. Significa, gente, que aquela de falar que a culpa não é minha, acabou. E agora está com você. E eu desejo muito que você pare essa noite e pense, o que você vai fazer para merecer a próxima fase? Para ser a sua melhor versão hoje. Boa noite, igreja. Muito sucesso. Deus abençoe.